Olá, todo mundo, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui novamente no canal Filhotes de Mim para falarmos a respeito de um tema bem interessante. Eu já percebi em muitos lugares uma confusãozinha acontecendo em relação ao pode deixar a criança chorar? Deve deixar a criança chorar? Para falar sobre isso, nós vamos trabalhar a partir de dois significados diferentes do que seria deixar a criança chorar. E nós vamos descobrir que devemos e não devemos deixá-la chorar. Estranho, né? Com certeza. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês prestarem atenção nas coisinhas, nos recadinhos do YouTube básicos que a gente tem que dar de curtir, compartilhar, nos seguir nas redes sociais, se inscrever no canal e todas essas coisas que fazem com que o que a gente escreve aqui, o que a gente produz aqui, chegue até vocês. E fique conosco até o final do vídeo, que no final do vídeo a gente vai ter um bônusinho sobre essa questão de abordagem do choro da criança. O que acontece? Pode ou não pode deixar a criança chorar? Deve ou não deve deixar a criança chorar? Primeiro, a gente tem que entender que esse deixar chorar tem dois significados, como eu disse. O primeiro deles está relacionado ao permitir que a criança chore. E o segundo é relacionado ao abandonar a criança chorando. Já dei a pista de quando devemos e quando não devemos, né? É claro que nós devemos permitir que as crianças expressem os seus sentimentos e é claro que nós não devemos abandoná-las nesse momento. Por quê? Primeira coisa, quando nós falamos de deixar a criança chorar, ou seja, deixar que ela exprima aquilo que ela está sentindo, nós estamos estabelecendo com a criança uma relação de vínculo afetiva que é muito forte. Nós viramos o seu porto seguro, aquelas pessoas que estão prontas para ouvir o que ela tem para dizer, para que ela se abra, para que os sentimentos dela possam ser todos postos na mesa, sem julgamento, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, cerceamento. Isso vai fazendo com que os nossos filhos fiquem cada vez mais próximos de nós. E esse tipo de relação estabelecida fica para a vida toda. Então, muitas vezes a gente vê pessoas reclamando, se lamentando, por que que os seus filhos adolescentes não falam com elas? E aí eu pergunto, na infância, como é que se trabalhava o acolhimento do choro? Como é que se trabalhava o acolhimento daquele sentimento ruim, daquele momento que as pessoas insistem em chamar de birra? Então, se a gente acolhe, abraça, se a gente dá espaço para a criança, para que ela manifeste esses sentimentos e a gente valida e valoriza os sentimentos dela, nós estamos criando esse tipo de ponte que é praticamente inquebrável para o resto das nossas vidas, da nossa relação com as nossas crianças, sejam elas os nossos filhos, nossos sobrinhos, né, nossos irmãos mais novos. Então, é muito válido e é muito importante que a gente não só permita, mas que também a gente incentive a criação de canais para que as crianças chorem sim e que venham comemorar as suas conquistas conosco, que possam exprimir o seu medo e todos os sentimentos que possam aflorar nas diferentes etapas da vida. Sobre o momento em que a gente não deve deixar chorar, que é a questão do abandono, deixar chorando, né? É porque é muito badalado esse deixar chorando, principalmente quando a gente ouve falar de birra em shopping, birra em mercado, birra em público, né? Eu adoro essa palavra birra, só que não. E também quando a gente ouve falar da questão do sono, né? Tem muita gente por aí vendendo treinamento de sono baseado nisso, o deixar chorando. O que acontece quando a gente deixa chorando? A gente está realmente estabelecendo uma relação, ou melhor, a gente está deixando de estabelecer uma relação com aquela criança. Nós estamos criando a sensação de abandono. Por que que essas consultorias de sono que preconizam esse deixar chorando costumam dar resultado tão rápido?
porque rapidamente as crianças entendem que não adianta chorar para te chamar, que você não vem, e elas estão por sua própria conta. É abandono isso. Então, permitir que a criança chore e acolha é muito positivo. Deixar a criança chorando, abandonada, é muito negativo, rompe vínculos, afasta as crianças da gente, faz com que elas não confiem mais na gente, que elas não venham nos procurar quando elas têm problemas, afinal de contas nós não valorizamos e não estamos abertos para acolhê-las. E é realmente muito, muito prejudicial para o desenvolvimento e para muitas coisas que dependem da segurança da afetividade. A gente não tem noção de quantas habilidades sociais, quanto da própria autoestima da criança, e isso vai impactar também no aprendizado dela formal, escolar, impacta no cognitivo dela também, e em todo o seu desenvolvimento biopsicossocial. Quão importante é a nossa presença de qualidade acolhendo e apoiando os nossos filhos. Bom, desse vídeo aqui a gente pode desdobrar mais algumas conversas e eu espero gravar em breve para nós falarmos a respeito de como agir com a criança e nesses momentos de explosão, né? E a respeito de nomear os sentimentos, de que maneira que a gente pode trabalhar habilidades de fazer com que os sentimentos que se afloram em determinados momentos possam ser nomeados e que a gente possa lidar com eles, né? Mas aí vem o bônusinho que eu prometi para vocês no começo do vídeo. É tiro e queda, gente. É importantíssimo que a gente tenha isso em mente nos momentos de turbulência. Respirar. Respirar profunda e pausadamente é uma coisa que faz muito bem. Faz bem para nós, faz bem para os nossos filhos, acalma todo mundo e faz com que a gente, de cabeça fria, possa procurar as melhores saídas para as questões que estão postas. Então, eu vou colocar aqui em cima um cardzinho para que vocês vejam um vídeo que eu fiz há um pouco tempo atrás, de uma animação, que ajuda a gente a se concentrar e respirar. A quantidade de vezes que você vai ver esse vídeo com a criança vai depender da tua proposta com eles. Eu vou ensinar no próximo vídeo como usar isso mais profundamente, mas já fica para vocês de bônus aqui. Ele serve não só para a gente ensinar as crianças a meditarem ou a se acalmarem, ele serve para a gente também. Dá uma olhada no bonequinho, respira junto com ele e da próxima vez que você tiver que trabalhar, tiver que atuar junto ao seu filho no momento de explosão, dá essa respirada e conta aqui para mim se funcionou ou não. Um abraço, gente, até a próxima!